Como atrair clientes para o WhatsApp através do tráfego pago? Hoje nós vamos mostrar para vocês uma campanha muito boa que a galera está utilizando, está caindo no gosto do pessoal, que é a campanha de tráfego pago para levar potenciais clientes diretamente para o seu WhatsApp, onde você vai ter condição aí de iniciar um relacionamento, conversar com esses potenciais clientes pelo aplicativo do WhatsApp, o queridinho da galera. E geralmente essa campanha dá muito bom, essa campanha gera muito volume aí de potenciais clientes e você consegue fazer bastante fechamento, se você tiver um bom atendimento, é claro. E eu sou o Lucas Matos. Eu sou o Eldon Lança. E hoje nós vamos ver então esse conteúdo bem bacana que nós preparamos. E vamos que vamos. Nós preparamos aqui esse mapa mental para te explicar, para te mostrar no detalhe como que você pode atrair mais clientes aí para o seu WhatsApp com o tráfego pago, tá? Então, sem mais delongas, vamos nessa, ó. Primeiramente, tá? Nós vamos falar aqui algumas vantagens, tá, de atrair clientes para o WhatsApp através do tráfego pago, algumas desvantagens, o que você vai precisar de setup, algumas dicas aqui do que você pode utilizar como oferta. Vamos falar também um pouco de criativo, um pouco de público e uma cartada final aqui que é o bot de atendimento, tá? Então nós vamos ver um pouco no detalhe cada um desses tópicos. Então vamos começar aqui, ó, pelas vantagens, tá? Vantagens em atrair clientes para o WhatsApp através do tráfego pago. Quer falar um pouco das vantagens aí, ó? Muito bom, Lucas. Tá me ouvindo bem aí? Joia demais. Vamos lá, como o Lucas já falou, o WhatsApp aí é um dos queridinhos do momento, né? Afinal, todo mundo tá com o celular na mão, o smartphone a todo momento, né? Então é um canal que você cria um ponto de contato com o seu cliente que é de fácil acesso a ele. Provavelmente você vai pegar ele a qualquer momento do dia ali, utilizando o WhatsApp, né? Um dos grandes aplicativos hoje de comunicação que as pessoas usam durante todo o dia. Então, essa é uma grande vantagem da gente fazer campanhas de tráfego pago levando para o WhatsApp. Caminho mais rápido, justamente por isso, né? Para a gente acessar esse lead e encostar nesse lead ali rapidamente. Como ele está o dia todo, né? Nós temos estatísticas aí que as pessoas passam horas no celular durante o dia, seja em rede social, seja no WhatsApp, enfim, é um caminho bem mais rápido, bem mais fluido de chegar a sua mensagem até esse cliente. Quer tocar aí, Lucas, o resto? Pode ser, pode ser. Muito bom, muito bem aí dito pelo Elton, né? Caminho mais rápido, o WhatsApp está na palma da mão da galera o tempo todo, então chamou no WhatsApp, a taxa de resposta é muito maior, já começa o relacionamento ali, então é muito bom. E isso acaba gerando mais conexão, né? Então você consegue se conectar mais rápido do que outras ferramentas aí de geração de leads, você se conecta mais facilmente com quem está do outro lado. E como você inicia um diálogo, você inicia uma conversa e começa a se relacionar com a pessoa, você tem mais possibilidades aí de argumentos para quebrar objeções, para explicar a sua solução, para explicar aí o seu produto, o seu serviço. E nessas explicações aí você tem condição de quebrar mais objeções e a venda acontece quando realmente não resta nenhuma objeção do potencial cliente, né? E com tudo isso, esse lead que é trazido para o WhatsApp, ele tem uma boa taxa de conversão. Então, geralmente, aí a conversão fica entre 10% até 40% de conversão quando a gente leva um lead, um bom lead, um lead qualificado para o WhatsApp, tá bom? Então, assim, realmente são muitas as vantagens, tá? É uma campanha bem legal essa campanha de criar anúncios para trazer mensagem para o WhatsApp. E diferentemente de usar páginas de captura, de usar alguns formulários, que você gera esse lead, depois você vai lá entrar em contato com a pessoa, no WhatsApp é a pessoa, é o potencial cliente que te fala um oi, tá? Então, somando todas essas vantagens aqui, é um cenário perfeito aí para quem tem condição, tem tempo para atender essas pessoas aí, para realizar as vendas, né?
Muito bom, Lucas. Retomando ali a hora que eu passei a palavra para você, no Mais Conexão, né? Você tem a possibilidade de mandar um áudio para a pessoa, você tem a possibilidade de realmente iniciar um diálogo com essa pessoa, que é onde gera-se essa conexão. Então é muito importante isso. E através do diálogo, se você fizer perguntas estratégicas, né? Porque o bom vendedor ele é muito mais ouvinte do que falante, você vai conseguir identificar as objeções, como o Lucas falou ali embaixo, e muitos argumentos de venda. A principal dor do cliente ali que você vai utilizar como argumento de fechamento, argumento de venda, para chegar ali na taxa de conversão, que é uma taxa de conversão que é altíssima, de 10 a 40%. Imagina isso. Imagina que você chegue nessa taxa de conversão de 40%. A cada 10 pessoas que você falar, você vai fechar 4 vendas. Então, é uma taxa de conversão extremamente considerável, visto que nos demais canais, os canais de venda automática, né, um site, por exemplo, ela vai girar em torno ali de 0,5% até 3%, se for uma conversão bem alta, tá? Então, é uma diferença, assim, muito discrepante. Afinal, se você está ali em contato direto com uma pessoa, você tem a oportunidade de tratar essa venda muito mais fácil, muito mais fluida, né? Você consegue ter informações necessárias para poder fazer com que esse fechamento ele seja mais efetivo. Então é muito importante pensar nisso. Lucas? Joia demais. Então, nós vimos aqui as vantagens, tá? Espero que tenha ficado bem claro. E agora nós vamos ver também aqui algumas desvantagens, tá? Então, tudo tem o ponto positivo, mas também acaba tendo um ponto negativo, e é legal a gente ficar ciente, tá? Do que também é desvantagem, para que você possa colocar aí na sua balança e decidir o que é melhor para você, qual o objetivo de campanha é melhor para você. Como desvantagem, ó, temos duas desvantagens, tá? Que a gente vai começar a tratar um lead menos informado. O que isso quer dizer? Nós vamos aparecer com um anúncio, o cara vai clicar no link do anúncio e já vai chamar a gente ali no WhatsApp. Então, ele não tem ainda muita informação referente à nossa empresa, à nossa oferta, à nossa solução. Então, geralmente, você vai ter que explicar um pouco mais quando esse lead chegar. É diferente do que você colocar esse lead numa página de vendas, por exemplo, que é uma página cheia de informações, ou numa página de captura, que o cara entra na página ali e lê todas as informações da solução e depois ele entra em contato, tá? Então a gente encurta o caminho, porém a gente vai ter que explicar um pouco mais sobre a solução, tá? Então isso, entre aspas, aí é considerado uma desvantagem. E outra desvantagem é que o atendimento humano é limitado. Então, uma campanha de tráfego pago para você fazer anúncio patrocinado para levar lead para o WhatsApp, ela tem condição e tem poder, sim, de te gerar muitos leads todos os dias. Então, de acordo aí com a sua estrutura comercial, como está trabalhando aí o seu time, a quantidade de pessoas e tudo mais, humanamente, a gente tem um limite de atendimento por dia, né? Então, para atender bem, com qualidade, fazer bons fechamentos, a gente tem que atender com calma, a gente tem que se mostrar atento com quem está do outro lado, dar bastante atenção para conseguir conectar, fazer um bom relacionamento e realizar a venda. Então, quando a gente gera muito lead, né, a gente acaba deixando a galera esperando, ou então a equipe comercial vai querer fazer um atendimento rápido, corrido, e isso acaba influenciando e diminui a taxa de conversão. Então, como desvantagem aqui, nós trouxemos esses dois pontos: lead menos informado e atendimento humano limitado, né? Muito bom, Lucas. Só aterrissando aqui, porque às vezes a gente está falando com pessoas aqui que estão iniciando aí na jornada, estão descobrindo esses termos aqui. O lead é uma oportunidade, é uma pessoa que deixa os dados ou faz um contato, como no caso nós estamos falando, e torna-se uma oportunidade aí para o seu negócio. Então, nesse caso, nesse contexto, é a pessoa que veio através da campanha e chamou no WhatsApp a sua empresa para saber mais sobre o seu produto, o seu serviço. Então, isso aí é o lead. Aproveitando para te convidar, se você é novo aqui, inscreva-se no canal, não esqueça de se inscrever. A gente sempre traz vídeos bem bacanas aqui, bem ricos de informação, de bagagens, coisas validadas que a gente acumulou ao longo dessa jornada aí no marketing, né? Com mais de 26 anos somados aí, Lucas e eu, de experiência, para poder compartilhar esse conhecimento com você. Então, se não se inscreveu no canal aí, toque-se, inscreva-se,
Deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer te ouvir aí e ter você conosco aqui no nosso canal. Então vamos lá. Falando de desvantagens ainda, sobre o atendimento humano limitado, tá? O que acontece? Tem que tomar muito cuidado, porque como o Lucas falou, é uma campanha de alto potencial de geração de oportunidades. Então, muitas vezes, muitas pessoas vão chamar a sua empresa. E aí, a sua equipe comercial tem que estar preparada, tá? Ela tem que estar preparada para receber esse pessoal e prestar um bom atendimento. Tem que estar monitorando, principalmente se você não tem experiência nesse tipo de campanha e bota para rodar, porque, de repente, você vai criar um gargalo ali na sua equipe comercial e eles tendem a começar a atender de forma automática. Enquanto para você conseguir aquele ápice de conversões de 40%, é necessário que seja um atendimento humanizado, um atendimento bem consultivo ali, e não um Ctrl-C, Ctrl-V. O Ctrl-C, Ctrl-V ele vai baixar a sua taxa de conversão. E aí é onde você pode criar esse gargalo. Se você gerar muitas oportunidades comerciais para a sua equipe comercial, de repente, eles no automático vão começar a fazer esse atendimento Ctrl-C, Ctrl-V para cumprir as metas de atendimento do dia. Então, é importante estar de olho nisso, se realmente se a galera está dando conta, se está precisando de mais pessoas, se fizer sentido também, né? Não adianta contratar se você não estiver vendendo. Então, não é só a campanha, vai muito além da campanha para que você tenha um resultado efetivo aí com as suas campanhas levando para o WhatsApp. Então, é importante deixar bem claro isso, essa questão dessa desvantagem que a gente fala, então ela se ramifica para, de repente, uma perda de qualidade no atendimento se você não estiver antenado nesse detalhe. Muito bom, Elton. Belo complemento aí. Então, nós vimos as desvantagens agora também desse formato de campanha. E agora, a gente sabe um pouco de vantagem, um pouco das desvantagens. Vamos ver aqui o bullet aqui de setup. O que a gente vai precisar aí de setup para ter condição de subir uma campanha aí para gerar oportunidades para o WhatsApp. O que a gente vai precisar, então, para conseguir criar uma campanha de mensagens aí para o WhatsApp? Nós vamos precisar da famosa BM, tá? Que é o Business Manager. Então, você tem que ter uma conta no Business Manager. Então, você consegue criar uma conta gratuita, tá? Para isso, você vai ter que ter um perfil pessoal ali no Facebook, tá? Geralmente, aí, praticamente todo mundo tem, para você aí configurar a sua BM, a sua Business Manager. Você vai precisar também ter o WhatsApp Business, tá? Que também é gratuita, a versão gratuita do WhatsApp Business. E você vai precisar de criar aí dentro da sua BM do Business Manager uma conta de anúncios, tá? Então, é tudo gratuito, é tudo bem tranquilo. Na sua conta de anúncios, você vai ter que configurar alguma forma de pagamento, seja um cartão de crédito, seja um boleto, seja um Pix, para colocar saldo aí na conta de anúncios para a gente conseguir veicular a campanha e distribuir os anúncios, tá? Então, essa etapa do setup aqui tá tranquilo, né, Elton? Muito bom, Lucas. Para ficar um pouco mais claro, a gente está trazendo agora a configuração que você precisa, as ferramentas que você vai precisar. Então, o Lucas, como falou, uma conta no Facebook, e aí você vem para esse escritório virtual, que é a Business Manager. Então, é um lugar onde você faz o gerenciamento dos seus negócios, né, das suas contas de anúncio, dos seus anúncios. Então, mais mão na massa. A gente não trouxe aqui para vocês e não vai abrir como se faz efetivamente nessa aula, é mais um overview mesmo, tá? Uma visão mais de cima mesmo. Mas, para uma próxima aula, a gente pode trazer para vocês como realmente se configura essa campanha do início ao fim, como cria-se esse passo a passo. Então, o setup é o ambiente mesmo de ferramentas aí que você vai precisar para poder fazer as coisas acontecerem. E aí, a Business Manager e a conta de anúncios, ela está ligada ao Facebook, e o WhatsApp normal mesmo que você usa. Se você não sabe o que é um WhatsApp Business, é apenas um aplicativo diferente, que ele tem mais ferramentas que vão de encontro com empresas mesmo, tá? Então, são respostas automáticas, horário de funcionamento, coisas desse tipo que realmente foram feitas para atender empresas. Qual que é a diferença de um para o outro? Simplesmente aplicativo. Você vai ter um aplicativo comum do WhatsApp, de repente você usa normalmente aí,
você vai precisar instalar um outro aplicativo do WhatsApp Business, que aí ele destrava esses recursos de ferramentas aí para empresas e permite você usar não só no seu setup, mas ele vai te facilitar muito a vida. E tem várias funcionalidades muito legais, que não veio ao caso agora, mas que ajudam demais nas rotinas empresariais aí. Lucas? Muito bom. Então, aqui nós vimos agora o setup e vamos ver aqui um pouco o bullet aqui de oferta, né? O que a gente pode falar sobre oferta para essa campanha aí de mensagem para o WhatsApp. É muito importante, tá? Então, assim, você não vai subir a sua campanha e ela vai performar automaticamente. Você tem que pensar, você tem que planejar, tá? Então, você tem que ter um anúncio, tá? Divulgando determinada oferta, e geralmente ofertas que funcionam bem são ofertas que resolvem problemas, tá? Então, você tem que resolver um problema. Apareça com um anúncio falando daquele problema que você resolve, tá? Essa é uma excelente forma para você chamar a atenção das pessoas no feed do Instagram, no feed do Facebook, no Story. Enfim, se você chega falando que resolve algum problema, as pessoas que têm aquele problema vai parar para te escutar, vai parar para te ouvir, tá? Outra boa oferta também, além de resolver o problema, você pode complementar a sua oferta falando dos seus diferenciais em relação à concorrência. Então, é muito comum, né, ter várias empresas que resolvam o mesmo problema. Mas o que te difere da concorrência? É o preço? É algum bônus? É a forma de atendimento? Enfim, reflita aí como que você pode se diferenciar da concorrência, que isso ajuda muito aí também a agregar valor na sua oferta, tá? E muito importante também, quando possível, usar o gatilho de urgência e escassez para sua oferta. Então, o ser humano, né, ele tem alguns comportamentos psicológicos, e sempre que você usa urgência e escassez, urgência ou escassez, a pessoa que está do outro lado tende a tomar a ação mais rápida. Por exemplo, suponhamos que você tem uma promoção aí, uma super oportunidade para um tratamento de dente aí, um clareamento dental, tá? Só que você fala que a oferta é válida só nas próximas 24 horas, né? Então você está criando uma urgência para essa oferta, né? Então o pessoal vai ver, opa, essa promoção imperdível aí vai ficar só por 24 horas, eu tenho que tomar uma ação rápida, né? Eu tenho que aceitar essa oferta rápido. E assim também funciona a escassez. Se você fala, ó, eu liberei aqui 10 tratamentos aí de clareamento dental com 50% de desconto, mas para as 10 primeiras pessoas que me chamar, né? Então você consegue também explorar bem aí o gatilho da escassez. De acordo com o seu negócio, pensa a melhor forma que você consegue colocar urgência ou escassez. Que eu tenho certeza absoluta que falando do problema que você resolve, falando dos seus diferenciais em relação à concorrência e colocando urgência e escassez, o seu anúncio não vai passar despercebido. Você vai conseguir levar, assim, pessoas aí para te chamar no WhatsApp, né? Muito bom, Lucas. Essa questão da oferta de urgência e escassez é muito interessante, né? Vou trazer um exemplo aqui que muitos já devem ter visto. Quando você vai buscar uma passagem de ônibus, ou até mesmo de avião, alguma coisa nesse sentido, e tem lá últimos lugares, temos só 2 lugares nessa viagem. Isso é esse gatilho de escassez, então é muito interessante e funciona demais. Você pode perceber que quando você vê isso, você está buscando aquela viagem, vai te dar vontade de avançar com aquela compra. Então, esse comportamento psicológico que o Lucas falou. A oferta é muito importante você pensar nela, porque muita gente negligencia esse passo. Acha que é só configurar ali uma campanha de tráfego pago e logo levar essa oportunidade para sua equipe comercial ou para o destino que quer que seja que ela esteja levando. No caso, em questão, estamos falando de uma campanha que leva para o WhatsApp, então, levando para a sua equipe comercial, mas não pensa muito bem na oferta. E aí, como que você vai se diferenciar? Sendo que hoje nós temos várias pessoas do mesmo nicho anunciando, fazendo campanhas. Então, essa etapa é muito importante para você pensar nessa diferenciação, para você pensar em fazer uma boa oferta, tá? Então, temos aí uma boa receita de como pensar essa oferta. E a gente tem que pensar sempre
o seguinte, o que a pessoa está comprando, tá? Então, tem-se uma fala que até faz muito tempo que eu não digo ela, mas que é bem constante, que a pessoa não compra uma furadeira, ela compra a beleza do quadro que ela vai colocar na parede. Ela não quer fazer um furo na parede dela. Você não pode vender um furo, uma ferramenta que fura a parede dela. Mas o benefício, né, o problema, benefício nesse caso, mas você pode usar também, como o Lucas falou, uma dor ali, um problema que ela tem, mas pense além. Não se apegue a características do produto quando você fazer sua oferta, e sim no benefício que ele oferece ou no problema que ele resolve, como o Lucas falou, do seu cliente. Então é muito importante, na hora de pensar uma boa oferta, você entender isso, tá? E muitas vezes uma pesquisa vai te ajudar também. A hora que você vai ver o seu produto, ele já está no mercado, você já vai ter noção de argumentos de venda que podem fazer parte de uma boa oferta, mas faça uma pesquisa com o seu público também, você pode descobrir coisas impressionantes aí. Lucas? Opa, muito bom. Apagou a luz aqui, está caindo uma água ali fora, mas já vai passar. Vamos seguindo aqui com o próximo bullet aqui, que é a questão agora dos criativos, né? Então agora a gente viu aí excelentes insights aí do Elton, que complementou super bem o tópico aí de oferta. E oferta é a cereja do bolo, né? Não adianta ter todo o setup pronto, ter toda a boa vontade, ter todo o orçamento pronto ali para investir se você não tem uma boa oferta. Vamos falar agora um pouco também aqui de criativos, tá? O criativo também vai complementar muito a essa oferta. Então, o que nós trouxemos aqui de criativo que você tem que se atentar, ó? Quando você vai criar a sua campanha aí para veicular anúncios, para levar potenciais clientes para o WhatsApp, você tem alguns formatos, tá? Que você pode explorar e deve explorar. Então, você tem que testar os formatos de criativos. Então, você pode ter o criativo de vídeo, tá? Que costuma ser um criativo muito bom. O vídeo conecta bem e ele tem o poder de passar bastante informação, né? Num curto espaço de tempo. Mas a gente não pode desconsiderar também o criativo de banner, tá? O banner, ele é um banner mais direto, que você tem que colocar pouco texto, né? Mas não deixar de explorar ali a dor do potencial cliente que você resolve, ou o desejo que você ajuda esse cara a atingir. Mas o banner também, ele funciona bem para aquelas pessoas que não têm paciência para parar e assistir um vídeo, né? A pessoa bate o olho no banner ali e já se interessa pela oportunidade. Temos também o criativo de carrossel, tá? O carrossel são vários banners, né? Você pode ter até 10 banners ali na sequência. Então é muito legal aí com o carrossel no primeiro banner você chamar a atenção e a pessoa vai passando para o lado ali e você pode informar, passar mais informações aí sobre a sua oferta. Então, esses 3 criativos geralmente são os principais que você deve explorar aí numa campanha para levar potenciais clientes para o seu WhatsApp. E falando agora um pouco também aqui de abordagens, tá? O seu criativo, né, como foi dito brevemente anteriormente, é muito bom que ele fale da dor do seu potencial cliente. Então, como que hoje, né, a gente faz para chamar a atenção de quem está do outro lado, né? A gente sabe que a atenção das pessoas são muito disputadas. Então, assim, o pessoal está sendo bombardeado o tempo todo por informação no Instagram, no Facebook. Então, quando a gente fala de alguma dor, quando a gente já chega falando da dor que aquela pessoa tem, ou do desejo, algum desejo que aquela pessoa quer atingir, são 2 excelentes formas de fazer a pessoa parar no feed ou parar no story e ler o nosso anúncio, escutar o que nós temos a dizer, tá? Então, pensa bem aí, levante as dores aí do seu potencial cliente, descubra quais são os desejos do seu potencial cliente. Para isso, existe o documento de persona, tá? No vídeo, a gente tem um conteúdo, um vídeo bem bacana, explicando como criar a sua persona. Então, é muito importante, antes de criar qualquer campanha que você tenha, pelo menos uma persona já definida, e vai direto ao ponto, né? Então, você toca na dor ou no desejo e já vai direto ao ponto. Não fica com enrolação no seu anúncio, ainda mais se tratando de uma campanha com o objetivo de levar mensagem para o WhatsApp.
Então, geralmente, para ser direto ao ponto, a gente usa uma estrutura de anúncio que é conhecida como AIDA, atenção, interesse, desejo, ação, que funciona super bem. Aqui no canal temos vídeo também, onde a gente explica um pouco mais sobre o AIDA. Então, se você for direto ao ponto, tocando na dor ou no desejo, se você explorar os diferentes formatos de anúncio, é muito provável que o seu criativo vai te gerar bons resultados, né? Muito bom, Lucas. Só tá bem completa a sua explicação. Vou só fazer aqui aterrissar aqui no termo criativo, tá? Quando a gente chama criativo é um termo que a gente usa bastante aqui no tráfego pago, que aí seria qualquer uma desses formatos, qualquer um banner, um vídeo, alguma coisa que vai ser usado na campanha para poder atrair a atenção do seu cliente e levar ele para a conversa do WhatsApp. Então é isso que a gente chama de criativo, tá? Só trazendo esse esclarecimento que no mais foi bem completo o que você falou aí. Muito bom. Então vamos avançar. Se ficou joia, vamos avançar. Falamos agora também de criativos, vamos falar um pouco de público, tá? Vamos falar um pouco de público, que é importante a gente sempre ressaltar o seguinte, né? Quando a gente está anunciando no Instagram, no Facebook, ou seja, em qualquer outro canal, geralmente nós temos 3 temperaturas de público, tá? O público frio, o público morno e o público quente. O público frio geralmente é o maior público, que são as pessoas que não nos conhecem, tá? São pessoas que nunca tiveram um ponto de contato com a nossa marca. Então, é um público aí muito interessante, tá? Então, a gente tem possibilidade de criar públicos de interesses, públicos semelhantes, né? A nossa base de contatos, a nossa base de clientes, semelhantes a quem já nos segue no Instagram, só que são pessoas que ainda não nos conhecem, né? Então, é o famoso aí chamado público frio. Temos o público morno também, que são aquelas pessoas que já tiveram algum ponto de contato com a nossa marca, que já viu algum anúncio nosso, que já começou seguindo o Instagram, que já é um lead que está na nossa base, que já preencheu alguma landing page, né? Já curtiu alguma publicação, já acessou o nosso site. Então, essa pessoa ela deixa de ser fria porque ela já tem um ponto de contato com a nossa marca. Então, é um público considerado morno. E temos também o público quente, que são aquelas pessoas que já estão engajadas com a nossa empresa, que já gostam muito ali dos nossos conteúdos, das nossas soluções. E esse público quente geralmente está esperando só uma boa oferta para converter, tá? Uma boa oferta para comprar. Então, a gente tem que sempre atrair desconhecidos, né? Fazer com que essas pessoas se interessem pela nossa empresa e trabalhar o engajamento dessas pessoas para aquecer esse pessoal, para que quando a gente faça a nossa oferta, a gente consiga ter uma excelente taxa de conversão e levar bastante lead qualificado para conversar com a nossa equipe comercial no WhatsApp, né? Muito bom, Lucas. Isso é importante, tá? Porque muitas vezes as pessoas, quando investem em tráfego pago, fazem campanha para público frio, já querendo converter isso em vendas. E é interessante você entender que o público frio ele não te conhece, não conhece sua marca, como você falou, não teve nenhum contato, um ponto de contato, e é muito mais difícil você comprar de quem você não conhece, né? Enquanto na via contrária é muito mais fácil você comprar de quem você já conhece, já confia, já tem ali um relacionamento. Então é importante analisar essas questões de público para ter ciência da sua taxa de conversão, de quem está chegando, né? Se essa pessoa já te seguia no Instagram, se já tinha algum ponto de contato com a sua marca, e aí você consegue, no tráfego pago, muito fácil você metrificar tudo, tá? Então, dentro da própria campanha, você pode ali separar por público e entender qual que está trazendo mais conversões ou qual que está trazendo mais contatos. Então, ali você consegue ter essa noção e aí, de repente, saber onde que a sua verba vai se alocar melhor, seja no público morno, no quente, no frio. O ideal é que tenha um funil completo, né? Onde você trate os 3 públicos de maneira diferente e aí a tendência é que o público quente converta mais, mas pode haver uma exceção, dificilmente assim, porque dentro dos projetos que a gente já viu, o público quente ele sempre é o que mais converte.
mas cabe testar os seus números aí, testar os seus públicos. Mas o importante é sempre estar em contato com os três. Muito bom, Elton. Então agora a gente vai avançar aqui, agora que nós vimos o público, para o bullet final aqui, para o tópico final, que é o bot de atendimento, tá? Então, o bot de atendimento, ele entra como aí um adicional, um up. Nós começamos a trabalhar recentemente aí com o bot de atendimento de WhatsApp, e é uma ferramenta muito poderosa, tá? Com o bot do atendimento, a gente consegue ganhar velocidade no atendimento, a gente consegue ter um atendimento 24 horas para todos os 7 dias da semana, tá? Então a gente não deixa ali os potenciais clientes, os leads esperando, e a gente consegue ter mais leads qualificados. Então, se lá atrás, como desvantagem, nós falamos ali de velocidade de atendimento, de ter que explicar um pouco mais sobre a solução, aqui entra o bot para sanar esse problema, né? Então, o bot de atendimento, ele nada mais é do que a gente usar uma automação para conseguir estruturar um atendimento, tá? Onde, quando esse contato, ele realmente precisar de falar com a equipe comercial, ele já esteja munido de informações, né? E a gente vai poupar tempo da equipe comercial. Isso quando o bot não fizer todo o trabalho e conduzir esse potencial cliente até a venda, né, Elton? Até a compra. Muito bom, Lucas. Realmente, bot aí vem de robô mesmo, é um robô de atendimento. E aí, como o Lucas falou, a vantagem é que ele trabalha ali direto, né? Sem férias, sem final de semana, sem 13º, enfim. E é importante que é o seguinte, a gente precisa entender que um robô ele precisa ser treinado por nós. Então, você consegue sim, muitas pessoas falam, mas vai ficar muito robótico, muito automático o meu atendimento. Você consegue sim humanizar um atendimento de robô através das copies, dos textos bem escritos. Você consegue trazer um pouco mais de humanização. E aí ele vai te dar escala de atendimento. Porque imagina, se você começa a colocar muitas oportunidades comerciais dentro do seu setor comercial, daqui a pouco você vai precisar mudar para uma sede maior para acomodar tanta gente, né? E contratação em cima de contratação. E a gente sabe que para o empresário nem sempre isso é um bom cenário, né? Por questões, seja de riscos trabalhistas, seja também de margem, né? A margem de lucro dele também. Quanto mais contratações, provavelmente ele pode ter alguma influência na sua margem de lucro. Então, o bot ele vem com uma opção aí para trazer escala para o seu atendimento. Quer dizer que você não vai precisar de pessoas? Claro que não. Porque, como o Lucas falou, o bot, o objetivo dele aqui é muito mais qualificar e depois mandar para um atendimento humano. O atendimento humano ele sempre vai tender a converter mais, tá? Hoje a gente tem, inclusive, bots de atendimento que utilizam a inteligência artificial e conseguem responder praticamente tudo, desde que você treine ele previamente com as informações do seu negócio, ele consegue fazer um atendimento como se fosse um humano. Mas a gente sempre fala aqui que nada substitui o ser humano, né? O sentimento, o feeling, aquele poder de decisão rápida. Então, não quer dizer que o bot vai tomar lugar da sua equipe, não. Ele vem para somar e ele vem para trazer essa escala que muitas vezes você precisa quando começa a utilizar o tráfego pago e aumentar as oportunidades comerciais aí da sua empresa. Lucas? Muito bom mesmo, Elton. Bom, o conteúdo de hoje, né? Acho que ele foi bem explanado aí, falamos tópicos bem interessantes para que você possa ter essa mensagem, essa campanha de mensagens aí que vai gerar oportunidades no WhatsApp. Se você ainda não conhece essa campanha, vale muito a pena. A galera que está subindo essa campanha, que está criando essa campanha, está tendo excelentes resultados. Se você gosta de atender as pessoas aí pelo WhatsApp, se você leva jeito para converter os contatos através do WhatsApp, não tenha dúvida que essa campanha ela vai te trazer muito resultado. É uma campanha muito legal, muito interessante e espero que tenha ficado claro. A ideia foi passar uma visão para você
de tudo que você pode ter aí com essa campanha, de tudo que você precisa para conseguir subir uma campanha desse tipo. E eu vou me encerrando por aqui antes de passar a palavra para o Elton se despedir. Espero que você tenha gostado. Toda semana a gente posta bastante conteúdo no canal. Se não se inscreveu, inscreva, que tem muita coisa boa ainda por vir e já tem muita coisa boa publicada também. Um abraço e até a próxima. Parabéns, Lucas. Um mega conteúdo que você entregou aqui como praticamente host disso daqui. Queria deixar aqui o nosso Instagram, tá? É o @CGLMdigital, se você quiser visitar, nos seguir, nos mandar uma mensagem, pode deixar a mensagem aqui no comentário também. É importante a sua opinião, é um combustível para que a gente possa seguir aqui, trazendo mais e mais conteúdos para vocês, tá? Pode mandar dúvidas, pode mandar sugestões, a gente é super aberto aqui a ouvir vocês e será um prazer fazer essa troca. Obrigado pela sua atenção, obrigado por ter ficado por aqui. Se você ficou até agora, que realmente você quer mais, eu tenho certeza que se você pegar tudo que a gente fala, não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos e aplicar aqui, você vai ter um crescimento no seu negócio aí. Tudo de bom, até o próximo vídeo.